Hello, seja muito bem-vindo à nossa aula, a aula de resolução de questões. Nós vamos ver um texto bem interessante hoje, né? O título do texto, acompanhe aí comigo, é Generation Y, que significa geração Y. O que é essa geração Y, né? Você nunca ouviu falar disso? Então você vai aprender, né, no texto de hoje, o que é que significa essa geração Y. É um assunto bem interessante. Vamos então começar com a questão 21. The word that best complete the gap one is A. Knowing, B. Known, C. New, D. Know e E. Knowed. Questão 21. The word that best complete the gap one is. A palavra que melhor completa a lacuna 1 é. Então, o que é que ele quer nessa questão? Ele deu 5 palavras, né? Ou 5 verbos, e ele quer que você descubra, né, qual desses verbos é o que mais se adequa, né, ao texto. Observe que os verbos eles estão em tempos verbais diferentes. Então, vamos ver, né, a parte lá do texto em que está essa lacuna número 1 e que você deve tentar colocar o verbo adequado. É a seguinte: Born in the mid-1980s and later, Generation Y legal professionals are in their 20s and are just entering the workforce. With numbers estimated as high as 70 million, Generation Y, also known as the Millennials, is the fastest growing segment of today's workforce. Nascidos em meados da década de 1980 e mais tarde, os profissionais legais da geração 1 estão em seus 20 anos e estão apenas entrando no mercado de trabalho, com um número estimado tão alto quanto 70 milhões. A geração Y, também conhecida como os milenares, é o segmento de crescimento mais rápido da força de trabalho de hoje. Então, a palavra, né, qualquer um desses verbos aí, né, que você colocar no espaço, ou a letra A, knowing, conhecendo, ou a letra C, conheceu, knew, ou a letra D, know, conhece, qualquer um que você colocar desses três vai deixar o texto incoerente e sem clareza, né? Por quê? Porque a frase ela pede o tempo verbal no particípio, né? Ela não pede o tempo verbal no gerúndio, nem no passado simples e nem no presente. Quando ele diz também conhecida, né? Esse conhecida, tanto na língua portuguesa como na inglesa, also known, está no particípio. Então, é essa daí, né, que você tem que colocar. Vamos ver aqui a letra B, known, conhecida. Esta é a palavra adequada para se colocar no espaço, pois ela está no particípio e deixa o texto com clareza e coerência. Essa é a opção correta. Então, aí eu coloquei as três juntas, que não tem nada a ver, que é a C e a D, né? E eu coloquei a correta separadamente, que é a letra B, conhecida. Mas vamos ver a letra E. A letra E, ele colocou knowed, com ED no final. Bem, eu nem coloquei tradução, né? Por quê? Porque não existe, né? Não existe essa palavra dessa forma como ele colocou. Porque o verbo know, né, o passado dele, ele é irregular. Quando o passado de um verbo é irregular, você não faz o passado com a terminação ED, né? Então, o irregular dele é lá na letra C, né? É o new, como você viu lá na letra C. Esse é o certo, o irregular dele no passado. Esse irregular que foi inventado aí não existe, né? Então, por isso, essa opção letra E está descartada, né? Porque ela nem sequer existe, essa palavra. Então, o gabarito dessa questão de número 21 vai ser o gabarito letra B de bola, que é a palavra que se adequa, que cai como uma luva no espaço lá que ele deixou do texto. A questão 22. The word that best complete the gap 2 is A. Will prefer. B. Preferred. C. Preference. D. Prefer e E. Prefers. A questão 22.
The word that best complete the gap 2 is. A palavra que melhor completa o espaço 2 é. Vamos então, ver lá no texto qual é o espaço, onde é que está esse espaço que deve ser completado. O parágrafo é o seguinte. Text 7. Generation Y grew up with technology and rely on it to perform their jobs better. Armed with Blackberries, laptops, cell phones, and other gadgets, Generation Y is plugged in 24 hours a day, 7 days a week. This generation prefers to communicate through email and text messaging rather than face-to-face contact and prefers webinars and online technology to traditional lecture-based presentations. Text 7. A geração Y cresceu com a tecnologia e confia nela para executar melhor seus trabalhos. Armados com Blackberries, laptops, celulares e outros gadgets, a geração Y é conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa geração prefere se comunicar através de e-mail e mensagens de texto em vez de contato face a face e prefere webinars e tecnologia online e apresentações tradicionais baseadas em palestra. Então, o espaço que ele deixou aí, que eu coloquei em negrito, a palavra prefers, que é prefere, que é justamente a letra E. Por quê? Porque essa daí é a que se adequa ao texto. Observe que ele está falando da geração, esta geração. Então, ele está falando na terceira pessoa. Quando se fala na terceira pessoa, no presente simples, coloca-se um S no final. Por isso está aí o prefers com o S no final. Mas vamos analisar uma a uma. A letra A e a letra B. Will prefer, vai preferir. E preferred, preferiu. Não está se falando de uma geração que ainda vai nascer, e nem tampouco de uma geração que não existe mais. Portanto, não cabe usar nem o tempo verbal futuro e nem o passado, visto que está se falando de uma geração presente. Então, as opções são erradas, Você vê aí o will prefer, esse auxiliar will, W-I-L-L, sempre que você vê antes de um verbo, está indicando que aquele verbo ele está no futuro. E a letra B, preferred, com o ED no final, Sempre que você vê esse ED no final e o verbo for regular, porque os verbos irregulares, o passado é feito de outra forma, então vai estar no passado. Então, no texto, se você colocar ou no futuro ou no passado, o texto vai ficar sem coerência. Tem que ter a concordância verbal. Então, essa concordância verbal, como o texto está falando no presente, o verbo tem que ser no presente. Por isso, a A e a B estão descartadas. A letra C diz preference, preferência. Então, essa palavra preference, ela é um substantivo. O espaço lá no texto, ele está nos pedindo o quê? Ele está nos pedindo um verbo. Então, essa opção aí está errada por isso. A letra D, prefer, prefere. Então, essa opção, ela traz o verbo, está certo, é um verbo. Ela traz o tempo verbal correto, presente, está certo. No entanto, o sujeito da frase é this generation, que é esta geração. Esse sujeito, ele é a terceira pessoa do singular. Então, o verbo da opção só serve para as outras pessoas, com exceção da terceira do singular. Portanto, essa opção está errada. A letra E, prefers, prefere. This generation prefers to communicate through email and text message rather than face-to-face contact and prefers webinars and online technology to traditional lecture-based presentations. Esta geração prefere se comunicar através de e-mail e mensagens de texto em vez de contato face a face e prefere webinars e tecnologia online a apresentações tradicionais baseadas em palestra. Então, eu destaquei para você, justamente só a frase onde está o verbo. Eu coloquei aí em negrito, this generation prefers, E lá na frente o verbo prefers.
Então, só você observar, né, que lá no início da frase, o sujeito é o mesmo e o verbo ele se repete. Então, ele está no presente simples, esse é o tempo verbal que ele está, porque ele está se referindo a uma geração atual, está falando do presente. Já que o sujeito ele é a terceira pessoa do singular, ele é acrescentado de um S no final. Então, esta é a opção correta. Porque se eu colocar só o prefer, como na letra D, sem o S, não vai estar correto gramaticalmente, né? Não vai estar fazendo a... não vai estar concordando, tendo a concordância verbal. Então, a opção correta é a letra E de Ena. Vamos para a questão 23. The word that best complete the gap 3 is of, by, for, from e on. Então, aí você viu que só tem conectivos, né? Agora, ele quer saber qual é o conectivo que dá mais certo para a lacuna 3, que ficou em branco. Então, vamos ver lá. A palavra que melhor completa a lacuna 3 é... Onde é que está o espaço em branco? Achievement oriented. Nurtured and pampered by parents who did not want to make the mistakes of the previous generation. Generation Y is confident, ambitious and achievement oriented. Orientada à conquista. Alimentada e mimada pelos pais, que não querem cometer os erros da geração anterior. A geração Y é confiante, ambiciosa e orientada à conquista. Então, a opção A, off, de, e a opção E, on, no. Coloquei as duas opções juntas. O off, né, que é de a respeito de, e o on, que é no, na, em. Então, tanto as preposições off como on, elas são umas das mais usadas, né, e em ocasiões diversas. Mas, aqui nesse contexto, elas não têm nada a ver, né, com o caso em questão. Se elas colocadas no espaço, elas deixariam uma frase truncada e sem sentido e gramaticalmente incorreta. Então, ambas estão erradas. Opção B, by, por. By, por, pelo, pelas. A frase do texto está na voz passiva. Observe a geração mimada pelos by, significa by, pais. Geralmente, na voz passiva, você vai encontrar a preposição by. A voz passiva, né, eu até tenho na parte da teoria, né, que geralmente lá na última aula, nós estudamos, né, no curso sobre a voz passiva. Então, lá na aula, né, eu destaco o seguinte, que o autor da ação, ele pode ser omitido da voz passiva, né, by mais agente, se o mesmo não for importante para a oração. Em alguns casos, o agente deve ser mencionado para a clareza da oração. Então, como os autores da ação, os pais, né, no texto, eles são importantes para a clareza do mesmo, então por isso eles foram citados. Esta é a opção correta. Se o texto dissesse só que eles eram mimados, né, mas não dissesse por quem, né, não ia ficar tão claro. Então, ele disse pelos pais, né? By parents. Então, ficou mais claro. Essa daí, a letra B, é a nossa opção correta. Porque o by é o que mais se adequa e cai como uma luva no espaço do texto. Opção C, for, para. O for, ele pode significar para, por, em favor de, em prol de e outras coisas, dependendo do contexto. Então, se essa preposição ela fosse colocada no texto, ela mudaria severamente a sua interpretação, pois ela daria o sentido oposto, expressando que a geração ela é alimentada e mimada para os pais, ou em prol deles, né? Além de deixar o texto incoerente. Então, ficaria algo assim sem sentido, por isso a opção está errada. A opção D diz from. From quer dizer de, do, a partir de ou desde. Então, a preposição from, quando é que ela é usada? Ela é usada para indicar a procedência de algo ou alguém de algum lugar. Ela também indica causa ou motivo.
um período de tempo. Ela não serve para o espaço, por quê? Porque ela deixaria o espaço gramaticalmente incorreto. E sem nexo dificultaria aí a interpretação do texto. Opção errada. O gabarito, então, repetindo, é a letra B de bola. Questão 24. Com base no texto, qual das afirmações abaixo é falsa? A geração Y praticou esportes coletivos e uma série de atividades em grupo durante a infância, o que, consequentemente, desenvolveu um senso forte de trabalho em equipe e cooperação entre seus componentes. Qual é a parte do texto, que nós vamos analisar essa questão? É a seguinte: team-oriented. As children, Generation Y, participated in team sports, play groups, and other group activities. They value teamwork and seek the input and affirmation of others. Part of a lone person left behind generation, Generation Y is loyal, committed, and wants to be included and involved. Orientada a trabalhar em grupo. Quando crianças, a geração Y participou em esportes de equipe, grupos de lazer e outras atividades em grupo. Eles valorizam o trabalho em equipe e buscam os dados e a afirmação de outros. Parte de uma geração de pessoa não deixada para trás. A geração Y é leal, comprometida e quer ser incluída e envolvida. Então, a assertiva, essa assertiva A, ela está expressando a mesma informação encontrada no texto. O que é que o enunciado pediu? O enunciado ele quer a falsa, Então, ela não serve para o nosso gabarito, porque nós estamos procurando pela opção falsa. Portanto, descartado. Opção B. Uma pessoa nascida na década de 90 pertence à geração Y. Será que o texto diz isso? Que a pessoa que nasceu na década de 90 está incluída na geração Y? Então vamos ver. Born in the mid-1980s and later, Generation Y legal professionals are in their 20s and are just entering the workforce. Nascidos em meados da década de 1980 e mais tarde, os profissionais legais da geração Y estão em seus 20 anos e estão apenas entrando no mercado de trabalho. Observe aí o que eu destaquei em negrito, 1980 e mais tarde, que é later, Então, o texto ele diz que a geração Y, ela inclui aqueles que tanto nasceram na década de 80, como também que nasceram mais tarde, Portanto, os que nasceram na década de 90, fazem realmente parte dela, porque eles nasceram mais tarde, ou seja, depois de 80. Então, a assertiva concorda com o texto e nós queremos a falsa, Então, ela também não serve para nós. Descartada. Letra C. A geração Y é confiante e está sempre procurando novos desafios no trabalho, sem medo de questionar a autoridade de seus superiores. Achievement-oriented, nurtured and pampered by parents who did not want to make the mistakes of the previous generation, Generation Y is confident, ambitious and achievement-oriented. Orientada à conquista. Alimentada e mimada pelos pais que não querem cometer os erros da geração anterior, a geração Y é confiante, ambiciosa e orientada à conquista. A assertiva está concordando com o texto. Veja aí o meu destaque em negrito. Confident, ambitious and achievement oriented. Confiante, ambiciosa e orientada à conquista. Então, é justamente isso aí que diz a alternativa C. Apenas usou assim umas outras palavras, mas disse a mesma coisa. Então, ela não serve que a gente está atrás da opção errada. Opção falsa. D. A geração Y não foi mimada por seus pais.
pois estes não gostariam de repetir os erros da geração anterior, que os mimou muito e, consequentemente, dificultou seu caminho profissional. Onde é que o texto diz isso? Achievement-oriented, nurtured and pampered by parents who did not want to make the mistakes of the previous generation. Generation Y is confident, ambitious and achievement-oriented. Orientada à conquista, alimentada e mimada pelos pais, que não querem cometer os erros da geração anterior. A geração Y é confiante, ambiciosa e orientada à conquista. Veja aí o meu destaque em negrito. Pampered by parents, mimada pelos pais. Então, a assertiva está expressando o contrário do que diz o texto. Porque o texto diz, né, que a geração Y ela foi mimada pelos pais. E a assertiva está dizendo o contrário, está dizendo que ela não foi mimada pelos pais. Bem claro aí no texto, né, que a geração Y é mimada pelos pais. Então, já que a opção está errada e o enunciado que é justamente a errada, né, então essa vai ser a opção do nosso gabarito. Letra D de dado. Mas vamos observar ainda por que a letra E está errada. A geração Y está conectada o tempo todo. Vamos ver o que o texto diz sobre isso. Tech Savvy. Generation Y grew up with technology and rely on it to perform their jobs better. Armed with Blackberries, laptops, cell phones, and other gadgets, Generation Y is plugged in 24 hours a day, 7 days a week. Tech Savvy. A geração Y cresceu com a tecnologia e confia nela para executar melhor seus trabalhos. Armados com Blackberries, laptops, celulares e outros gadgets, a geração Y ela é conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, observe que a assertiva está de acordo com o texto. Ela resumiu em uma pequena frase, né? Resumiu muito bem exatamente o que o texto diz, né? O texto citou aí, né, que ela está conectada 24 horas por dia e 7 dias por semana, e citou, né, os dispositivos, os aparelhos que são usados como laptops, cellphones e outros. Então, ele apenas resumiu que ela está conectada o tempo todo, é verdade. Já que ela está correta, não serve para nós, porque nesse enunciado ele pediu errado. Então, recapitulando, o gabarito para essa questão de número 24 é a D de dado. A próxima questão é a 25. No trecho, Generation Y craves attention in the forms of feedback and guidance. A melhor definição para o termo de destaque é a letra A, to desire something strongly. B, to state or demand forcefully, especially despite opposition. C, to tell someone that we will hurt or harm him or her. D, to do something as promised or intended. And E, to walk around slowly in a relaxed way or without any clear purpose or direction. No trecho, Generation Y craves attention in the forms of feedback and guidance. A melhor definição para o termo de destaque é: no trecho, a geração Y implora atenção nas formas de feedback e orientação. A melhor definição, né, para o termo de destaque é. Então, nessa questão 25, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o significado desse verbo crave, né? Quando diz craves attention, né? Que eles imploram, que eles querem atenção, que eles necessitam, né, dessa atenção. Vamos ver qual é a opção que melhor descreve, né, o significado desse verbo craves, que está aí na terceira pessoa. A letra A diz to desire something strongly, desejar fortemente algo. Crave significa ansiar, anelar, querer, implorar, que é igual to desire something strongly, desejar fortemente algo. Então, esse verbo a gente usa muito na linguagem falada, né? Quando a gente diz I'm craving for something,
Geralmente é uma comida, um alimento, né? A pessoa está desejando comer uma certa coisa, por exemplo. I'm craving for Thai food, né? No meu caso, né? Que eu gosto de comida tailandesa. Ou alguma outra coisa, né? Então, esse verbo ele é muito usado na linguagem falada. No caso aqui do nosso contexto, né? Ele está dizendo que essa geração Y, ela está desejosa, né? Ela é uma geração que ela necessita de atenção, né? Em forma de feedback, ou seja, de saber a opinião de outros, né? E sugestões e guia, né? Orientação de outros, principalmente dos mais velhos. Então, essa assertiva aí, ela descreve corretamente o significado do vocábulo destacado no texto. E essa é a opção correta. Essa aí é a letra A. Mas vamos analisar por que as outras estão erradas. A letra B. To state or demand forcefully, especially despite opposition. Estabelecer ou demandar vigorosamente, especialmente apesar de oposição. O termo em destaque no texto, crave, não é usado especialmente quando existe uma oposição. E não é algo imposto, mas sim pedido. Tem a ver com insistir e não com forçar de modo agressivo. Então, por isso, a opção está errada. Quando a gente usa o verbo crave, a gente não está forçando, né, ou não está obrigando ninguém a fazer nada. É uma forma de expressar um pedido ou um desejo. A letra C. To tell someone that you will hurt or harm him or her. Contar a alguém que você vai feri-lo ou prejudicá-lo. Então, não tem nada a ver, né? O verbo que seria usado para falar, né, sobre ferir alguém ou prejudicar alguém seria o verbo threaten, que significa ameaçar. Então, essa opção aí está errada, porque o verbo crave não significa isso. A letra D. To do something as promised or intended. Fazer algo conforme prometido ou planejado. Então, o verbo ele não expressa fazer algo, né? Ele não está dizendo que a pessoa vai fazer algo, mas sim ele está expressando que a pessoa está pedindo algo, né? Ou até mesmo implorando, né? Necessitando muito de algo. Então, essa opção aí está errada, porque não tem nada a ver o significado com esse. A letra E. To walk around slowly in a relaxed way or without any clear purpose or direction. Andar lentamente de uma forma descontraída e sem qualquer propósito ou direção clara. Para indicar isso aí, o que foi descrito na letra E, o verbo correto seria o wander, né, que significa vagar ou perambular. Não seria o crave. Então, novamente, a descrição ela foi errônea, né, e por isso essa letra E está descartada. Então, recapitulando aqui, o gabarito é letra A de avião. Então, nesse texto a gente ainda tem mais algumas questões. Mas, no momento, pessoal, o tempo da nossa aula está terminando aqui, então a gente vai deixar para dar continuação à nossa consideração desse texto e das questões no vídeo seguinte, certo? Esse vídeo ele dá prosseguimento e no vídeo seguinte nós tanto vamos ver, né, as questões que estão faltando, que para esse texto nós teremos até a questão de número 30, como nós também vamos ver a tradução do texto. Na tradução do texto eu vou destacar para você as palavras mais importantes, né? É importante que você tenha um caderno, que você use só para a língua inglesa, que você faça um glossário pessoal, que você escreva à mão, porque quando você escreve à mão você grava melhor, né? E principalmente quando eu estiver fazendo a tradução do texto, que eu for destacando aqueles conectivos, ou aqueles verbos que eu sei que são os que caem mais em provas de língua inglesa de concurso, você anota, né? No outro dia você tenta rever. Quanto mais você rever, quanto mais você escrever aquela palavra à mão e o seu significado, mais você vai gravar. E essa experiência já é comprovada, né, de alunos que já estudaram comigo, né, aqui no Estratégia Concurso, e que já passaram em concurso, e que eram muito mal em inglês, mas com esse método do glossário eles se saíram muito bem na prova de inglês. Então, eu espero que você procure fazer isso, né? Principalmente se você tiver dificuldade com a língua inglesa, porque vai lhe ajudar muito a você conseguir, né, ser bem sucedido na sua prova, certo?
Então, aguardo você para que a gente possa, então, dar continuidade no próximo vídeo com esse texto. Até logo!